Os pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, no domingo passado, Jesus estava no templo, causando admiração para seus ouvintes ao falar sobre as Escrituras, porque ele falava com autoridade. No Evangelho de hoje, Jesus, ao sair do templo, da sinagoga, ele vai diretamente para a casa de Simão e André, e ali ele encontra aquela cena da sogra de Simão Pedro, que estava acamada com febre. Então, a primeira coisa que eu gostaria de destacar é sobre o que a igreja vem insistindo, em nossos tempos, sobre o ser missionário, ser uma igreja em saída. Nós precisamos aprender a nos abastecermos de Deus, dessa presença de Deus que nos sustenta, que nos consola, que nos conforta, ao participarmos da Santa Missa, ao fazermos as nossas orações, mas é preciso que nós cumpramos com aquilo que o sacerdote diz no final da Santa Missa: "Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe", nos enviando para a missão, para sermos igreja missionária, onde quer que nós passemos. Então Jesus, saindo dali do templo, ele vai levar a cura, vai levar a restauração, ele vai expulsar os demônios, vai expulsar o mal da vida das pessoas, ao sair dali daquela casa de oração. Assim devemos também ser cada um de nós, levar a libertação, a cura para as pessoas que nos circundam. E são tantas, nós sabemos que são tantas pessoas que precisam de nós. Então, Jesus encontra essa sogra de Pedro acamada, com febre. Jesus não realiza a cura imediatamente. Vejamos os passos que ele seguiu, que são importantes para a nossa reflexão. Jesus, a primeira coisa que ele faz, ele se aproxima. Ele se aproximou. Com certeza ele deve ter percebido ali naquele momento a situação, a dor daquela sogra de Pedro, acamada, porque Jesus ele sente compaixão, ele sente misericórdia, ele vê a nossa dor, ele não é apático. Então ele se aproxima. Depois, ele segura na mão da sogra de Pedro. Ele toca na enfermidade daquela mulher. Já dois passos importantes para nós ao sermos essa igreja missionária. Precisamos nos aproximar das pessoas que sofrem, dos doentes, dos aflitos, dos agonizantes, dos perdidos. Devemos nos aproximar, devemos tocar a vida deles. E depois, Jesus ajudou-a a se levantar. 3 passos. Aproximou-se, segurou na sua mão, somente depois ele ajudou ela a se levantar. Então a febre desapareceu, nos diz a narrativa do Evangelho. Então, primeiro, teve esses 3 passos anteriores para depois ser realizada a cura. Por que a sogra de Pedro foi curada? Porque ela segurou nas mãos de Jesus. Ela se permitiu ser levantada, ser sustentada por Ele. Meus irmãos e minhas irmãs, a nossa missão de igreja missionária é levarmos aos corações de tantas pessoas que essas pessoas precisam segurar nas mãos de Jesus. Não importa a dor, não importa a aflição, os problemas que estejam passando, mas à medida que eles segurarem nas mãos de Jesus, eles serão sustentados por Ele
e retomarão de novo o ânimo para a vida. Acontece que muitas vezes nós vamos perdendo o ânimo por causa das situações que vão desanimando em nossa vida. Jesus não cura somente essa sogra de Pedro. Depois levaram a Jesus, diz o Evangelho, todos os doentes daquela redondeza. Todos os doentes. E a narrativa continua. Ele curou muitas pessoas. Levaram todos os doentes, mas Jesus curou muitas pessoas. Ele não curou todos. Não curou a todas as pessoas. Por que será que Jesus não curou todas as pessoas? Porque muitas vezes nós não nos permitimos ser curados. Nós preferimos ficar lá no buraco, no nosso desânimo, né? Na nossa dor, no nosso luto. Não queremos sair do nosso luto. Tantas pessoas vivem uma saudade assim, que vai destruindo, que vai corroendo e não consegue levar a vida adiante. Então é preciso segurar mais uma vez na mão de Jesus para que Ele nos conduza para sairmos de nossa tristeza, da nossa falta de ânimo. Então, muitos foram curados, não todos. Se nós olharmos para a situação de Jó, lá na primeira leitura, conhecemos bem a sua história. Ele foi perdendo tudo, foi perdendo a família, foi perdendo as suas posses, as suas riquezas, ele tinha tudo. Mas ele foi sendo provado. E a única coisa que ele não perdeu foi a sua fé. Foi a sua fé. E foi mediante a sua fé que ele teve a oportunidade de ir reconstruindo a sua vida. Então foi mediante a fé daquela mulher que segurou na mão de Jesus que a vida dela também foi restaurada. Então será mediante a nossa fé que também nós daremos o passo necessário para que nossa vida também retome o seu novo vigor, o seu novo ânimo. Meus irmãos e minhas irmãs, olha a situação que Jó estava passando. Se me deito, penso, quando poderei levantar-me? E ao amanhecer espero novamente a tarde e me encho de sofrimentos até o anoitecer. Meus dias correm mais rápido do que a lançadeira do tiar e se consomem sem esperança. Ele estava numa profunda depressão, né, o mal dos nossos tempos, né? Mas Jó conseguiu superar a sua tristeza, a sua provação, essa mulher, e você também, e eu também, poderemos conseguir superar o mal que nos afeta. Essa é a mensagem que o Senhor tem para nós. Jesus, ao fazer o bem, ao pregar o Evangelho, Ele não simplesmente fazia isso, o bem para as pessoas. Ele precisava se retirar, ele precisava se colocar na presença de Deus, para ali ele restaurar as suas forças. Se nós, enquanto igreja, não rezarmos, não nos colocarmos na presença de Deus, nós vamos virar um grupo de assistência social, né? Fazendo só o bem para as pessoas, mas nós vamos esquecendo a nossa essência de que tudo que nós fazemos é para a honra e glória de Deus, como nos ensina São Paulo nesta segunda leitura. Tudo o que fazemos é para a honra e glória de Deus. Por isso precisamos sempre nos colocar diante dele, agradecendo e pedindo forças para cumprirmos bem a nossa missão. E que o Senhor nos ajude nessa tarefa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.